graça, Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, que nesse momento tu venhas acrescentar algo especial nos nossos corações, que tu possas repreender o roubador da boa semente, tudo o que possa impedir, ó Deus, a pregação da tua palavra, o que possa impedir, ó Deus, que essa semente venha brotar no nosso coração, nesse momento, que tu possas começar a agir em cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai. A gente estava, quem está aqui vindo toda semana está acompanhando, que nós estamos numa série de mensagens sobre família, e a gente passou, acho que foram umas 5 semanas, De linguagens. falando das 5 linguagens do amor. Nós falamos, quem lembra, estão careca de saber já, né? Primeira palavra de afirmação, alguém lembra? Depois, eu vou falar fora de ordem, né? Palavras de afirmação, o amor expresso através do contato físico, tempo de qualidade, Presente, estar presentes, presente. forma de servir. Falta mais algum? Não, né? E o toque eu Toque, falei. foi o último. E hoje, a gente, na verdade, a gente estava abordando muito mais o relacionamento conjugal, né? A gente tocou muito, falamos muito sobre relacionamento entre homem e mulher, relacionamento conjugal, também relacionamento de filhos, pais e filhos, nós também pincelamos. E hoje, nós vamos abordar aquelas relações que costumam ser mais complicadas, que às vezes costumam ser fontes de tensão, fontes de conflito, que são os relacionamentos com os pais. Depois que você casa, como funciona o relacionamento com os pais? Como deve ser o relacionamento do pai com o filho casado? Ou você que é casado, como deve ser o seu relacionamento com os seus pais? Ou seus irmãos, ou parentes, né? Na verdade, a gente vai ficar muito mais em relação aos pais. E aí, a gente vai falar sobre a relação de parentesco, né? E a relação de parentesco por sangue, né? Que a gente fala no direito, tem o parentesco sanguíneo, tem o parentesco por afinidade. A sogra, a nora, o genro, o sogro, o cunhado são parentes por afinidade, são afins, né? São parentes por afinidade. E hoje a gente vai tocar esse tema que costuma ser um pouco, às vezes, um pouco mais complicado, dependendo da família. Se você lida com pessoas, com parentes que não são cristãos, e muitas vezes você mora numa casa onde o quintal é cheio de parentes. E aí como é que faz para delimitar privacidade? Como faz para delimitar a realidade da sua família e a realidade das famílias que estão ao seu redor? Então são esses temas que a gente vai tocar hoje e espero que você seja abençoado, né? E assim, eu gosto sempre de falar, eu falo assim que é 1 minuto que eu vou falar, mas voltando, que nós não podemos perder o foco nessas pregações que nós temos feito, com base na palavra de Deus, de que Deus tem um plano de sucesso para a sua família. De que Deus instituiu a família para que ela funcionasse de forma perfeita. E lá na primeira pregação nós falamos que muitas vezes Deus tem uma família ideal para a gente, mas nós olhamos para a nossa família, e quando nós olhamos para a nossa família, e nós olhamos para o ideal de Deus, nós percebemos às vezes um abismo tão grande entre o ideal e o que realmente nós estamos vivendo em família, que qual é o primeiro impulso que eu tenho para fazer, que você tem, que nós temos, é de desistir da nossa família. É de falar, olha, isso aí não tem mais jeito, já se passaram 40 anos, 50 anos, isso não tem jeito. Mas a verdade é que tem jeito, porque acaso haverá impossível para Deus em todas as suas promessas? Nós temos que olhar para a Bíblia, crer no que a Bíblia tem para nós, e então colocarmos em prática esses caminhos, porque existe um caminho para que a nossa família, irmãos, seja uma família segundo o padrão de Deus. E o caminho, nós já falamos que é o caminho do amor. Né? É o caminho sobremodo excelente que o apóstolo Paulo falou. E aí, por isso nós falamos das 5 linguagens do amor. Eu queria abrir a Bíblia em Mateus 2, se pudesse abrir conosco aí, Mateus 2. Não, 2 não. Mateus 19. Por que está 2 aqui? Porque você digitou errado. Não, mas foi você que fez isso aqui. Não, mas você que... Não. Ela que digitou? Não fui eu que digitei, no computador não. Tu me deu isso aqui, pô. Eu vou ter que pegar meu celular para provar. Vai lá. Mateus 19. De 2, aí sim, acho que de 5 a 6. Essa Bíblia é outra Bíblia. Vê se vai bater 19 de 5 a 6 aí. Que diz, por esta causa, não é.
É isso? Isso mesmo. Tá. É porque é outra tradução. Por esta causa deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Esse texto, ele diz que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e em outras versões ele diz que deve deixar pai e mãe e se unir à mulher. Isso significa que o homem e a mulher, quando eles se casam, eles criam uma nova identidade familiar. Você sai daquela composição familiar onde você estava estabelecido desde que você nasceu e você agora vai formar uma nova entidade, uma nova família. O verbo deixar, ele fala de uma mudança de prioridade. Ele fala da importância de construir uma identidade nova sem a intromissão de terceiros. E a Bíblia de Estudo de Genebra, ela inclusive faz uma menção sobre isso, que diz que uma vez casado, as prioridades do homem mudam, as obrigações para com a esposa passam a ser a sua prioridade. Então, assim, o primeiro ponto que você tem que guardar na sua mente, você se casou, correto? A Bíblia diz, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Não significa desprezo, não significa que agora você, abandono, que não são mais sua família, não significa abandono. Significa uma reorganização de prioridades. Agora, a sua prioridade é a sua esposa. Agora, a sua prioridade é o seu esposo e os seus filhos. É isso que significa deixar o pai e a mãe. Significa que você passa a instituir uma nova família. É uma nova identidade. São novas características. Mas o que acontece? Muita gente se casa e acaba levando para dentro do seu relacionamento as marcas do passado. Leva para o seu relacionamento as características de um relacionamento, às vezes, destruído, que ele viu entre seu pai e sua mãe. Quantas pessoas cresceram num ambiente onde havia maus tratos, abuso, onde houve traição, onde houve toda sorte de decepções. A pessoa se casa e ela, às vezes, inconscientemente, acaba levando para aquele novo relacionamento toda aquela carga do passado. Então, por que a Bíblia diz? Porque Deus já disse no Gênesis, né, a Adão, quando ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Deus fez a mulher da costela de Adão. E diz, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que isso representa? Que agora você realmente sai daquela realidade, da realidade paterna, né, daquela realidade que você vivia, e passa a instaurar uma nova realidade. É uma família com uma nova identidade. Né? E agora você que está instituindo uma família, tendo por base Cristo, se Cristo realmente é a base do seu casamento, do seu relacionamento, agora, principalmente, agora é um fundamento ainda maior para que você não repita o modelo, às vezes, distorcido, deturpado, que você viu na sua casa. Né? E o fato de deixar, e a gente, quando nós constituímos uma nova família, é também uma oportunidade que Deus está nos dando de quê? De nós, a partir desse momento, fazermos ou colocarmos em prática ou ter aquela sonhada família que sonhávamos quando, por exemplo, estávamos solteiros. Muitas pessoas, né, às vezes falam assim, mas por que eu não nasci nessa família? Eu tinha que ter nascido na família real na Inglaterra, que aí eu ia ser feliz. A gente não sabe. Não, família boa mesmo é a família do meu vizinho, ou é a família de fulano de tal. Beleza, vai morar lá com ele. Não é verdade? Aí você vai ver. Irmãos, não tem nenhuma família, ninguém aqui está inserido numa família perfeita e que não tenha problemas e graves, muitas vezes, dentro da família. E quem tem uma família perfeita, diga amém. Então me fala como que tu fez isso. Olha só, gente, então esse primeiro ponto que a gente quer deixar com você é o seguinte, primeiro ponto, para que você tenha um relacionamento saudável, para que você forme uma família feliz, a primeira coisa que você tem que entender é isso,
A sua prioridade agora é seu esposo, sua esposa e seus filhos. Essa é a sua prioridade. Tá? Em segundo lugar, claro, estará sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, mas em primeiro lugar, os interesses da sua família. E o que isso traz também? Qual é a importância de deixar pai e mãe? Significa parar de usar de comparações. Não há nada pior, não há nada que possa destruir mais um relacionamento do que comparações. Ah, minha mãe... Né, se o Glaucio fosse comparar, nossa, mas o frango empanado da minha mãe, que a dona Inês está aqui, fez um frango empanado hoje, por culpa dela, estou até com azia, que comi pra caramba. Então, se ele fosse falar, mas o frango empanado da minha mãe não era assim. Ou, mas a minha mãe colocava a comida não, é no prato. Assim, é assim, casou, né, tá até depois, aí a esposa está lá, aí voltou da lua de mel, aquele negócio todo, que maravilha, veio, beleza, aí começou o dia a dia, aí ele vai trabalhar, que acabou as férias, não é eterna, né, irmão, vai ter que trabalhar, tal, está trabalhando, aí, hoje, geralmente, os dois trabalham, né, aí chegaram em casa, não sei o quê, falou, aí vamos pintar aqui uma história, aí chegou em casa e falou assim, olha, eu vou preparar a mesa e você faz a comida, beleza, faz a comida e tal, tempera, aí bota a comida na mesa, quando o cara corta o bife, e aí, tá bom o bife? Falou, tá bom, não está igual ao da minha mãe, acabou, irmão, o romantismo, acabou a graça do jantar, já perdeu a fome, não, tá bom, então tu vai para tua mãe, tu come lá. Pronto. Né? Muitas vezes o relacionamento ruim entre nora e sogra é semeado pelo próprio homem, pelo próprio marido. Porque em vez de criar conciliação, às vezes o cara cria uma disputa entre a mãe e a sua mulher. Isso, gente, não use E também de a sogra tem que ter um cuidado. Exatamente, e é verdade. Que a gente vai porque falar aí, às vezes, às vezes você o ponto seguinte a gente vai falar. Você tem a sogra, irmão, o problema, né? Mas é brincadeira. Eu brinco assim com a minha sogra, ela sabe. Mas é porque, sem brincadeira, a minha sogra, irmão, já falei, é bênção na minha vida. Ela é, graças a Deus, uma bênção na minha vida quando ela está dormindo. Agora, nem dormindo, né? Ela ronca. É brincadeira, irmão. Estou falando sério. A gente viajou ano passado, minha mãe, a gente ficou num quarto, eu, Glaucio, minha sogra e minha mãe. Minha mãe roncando de um lado, minha sogra roncando do outro. O Glaucio passou a noite em claro, acordei ele com um fone de ouvido, eu falei, tá ouvindo música de madrugada? Não, estou vendo se a placa é um pouco barulho. Mas foi verdade. Foi verdade. Aquele dia, irmãos, Mas sabe o que só eu gostei? Deus sabe. Sua mãe roncou mais que a minha naquele dia. Foi sim, não foi, mãe? Mãe, não dá para defender, tu sabe. Que foi demais, foi um negócio incrível. Mas vamos voltar. Eu estava falando aqui, agora é sério, gente. Sobre a sogra. Eu estava falando que esse relacionamento, porque, irmão, a gente está falando de um negócio que é até engraçado, mas é um negócio engraçado, mas é sério. Porque se o relacionamento com a sogra, né, genro, né, nora, se nós não pegarmos essa sabedoria que vem da palavra de Deus para aplicar nesse relacionamento, nós vamos ter problemas nessa caminhada e muitas vezes, por não tratar disso e por não mudar às vezes, porque nós temos que, nessa área, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Então, vamos supor que você more perto da sua sogra ou da sua nora, que você tem uma liberdade de estar na casa dela, porque isso é bom também. Eu costumo estar sempre na casa da minha mãe, da minha sogra. Às vezes eu saio daqui culto domingo à noite, muitas vezes fui lá para comer alguma coisa, nem volto para casa, durmo lá. É bom você ter essa intimidade, isso é bom, mas, irmãos, tudo tem que ter um equilíbrio. Por quê? Daqui a pouco a sogra está pegando a chave, que tem a chave, que é normal, porque acontece um problema, né? Por exemplo, minha sogra tem a chave da minha casa, minha mãe não tem problema, né? Deu um problema, você vai lá agora. Aí eu já ouvi um irmão falou para mim assim, eu não dou a chave. Tá vendo? É isso. Por quê? Porque se eu der a chave, minha sogra vai entrar lá, vai fuçar tudo, quando eu chegar, é o que pode acontecer. E o que não deve acontecer.
Porque existe um limite, né? Quantas sogras, por ter essa liberdade, entram na casa do filho está em casa, não bate na porta, não fala que está entrando, pode entrar até numa hora totalmente errada, não pode, irmão? Pode. Não falou, não avisou, aí aquilo vai causando no coração da nora um sentimento não muito bom, de, poxa, está invadindo minha privacidade, poxa, por que não me avisou? Por que não bateu antes de entrar? Aí vai lá, pega alguma coisa, não fala. Então, irmãos, nessa situação de parentela, nós temos que ter um equilíbrio e nós precisamos entender que nós não podemos avançar os limites, porque ali está constituída uma nova família. Porque o verbo deixar também ensina ao pai e à mãe. O pai e a mãe do filho que se casou, do filho casado, ele tem que entender isso, né? A gente até botou aqui. Esse texto ensina também acerca da atitude que deve ser tomada pelos pais, que devem evitar intromissões e invasão de privacidade no novo lar que se inicia. Foi inaugurado o novo lar, ainda que um mês de casado, uma semana de casado, é uma nova família, é uma identidade familiar, deve ser respeitada. As suas opiniões, os seus conselhos, você deve dar em momento oportuno, quando for pedido. Você que é pai, você que é mãe, claro, muitas vezes você quer aconselhar o seu filho. Aproveite um momento oportuno e quando for solicitado, evita intromissões. Às vezes o filho está, sei lá, discutindo com a nora, um exemplo. Às vezes mora no mesmo quintal, você está vendo uma discussão. Você vai, na hora, se meter, você vai falar alguma coisa, querer dar um conselho, aquele não é o momento adequado. Aquela não é a hora devida. O que você deve fazer? Está ouvindo uma discussão? Vai orar. Se ajoelha no seu quarto e ora. A única coisa que você pode fazer é interceder. E no momento adequado, você chama o seu filho, se ele te pedir um conselho, se ele tocar no assunto, e aí você vai dar o seu conselho de acordo com a palavra de Deus. Obviamente, um conselho, se você tiver algo de Deus para falar, né? Se não for algo de Deus, se for algo para semear mais discórdia, que você feche a sua boca. Se for algo que vai desunir o seu filho com a sua nora, então você fecha a boca, não fala. Se não tem nada de bom para dizer, é melhor que fique calado, do que evitar falar demais, né? Provérbios está cheio de ensinamentos nesse sentido, de que aquele que fala demais é falta de razão, aquele que fala demais lhe falta sabedoria, falta entendimento. E outra coisa, a gente até botou um texto aqui de Provérbios 25, 17, que diz assim, eu gosto da versão que eu gravei, porque minha avó falava muito esse versículo, então eu gravei o versículo como está na minha cabeça, que nem é assim, minha avó falava assim, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não enjoe de ti, né, e te aborreça, que é mais ou menos o que está aí. Diz aí, põe raramente o teu pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Provérbios 25, 17. O pai e a mãe devem adotar esse provérbio em relação ao filho que casou. Retira o teu pé. Ele se casou, antes de visitar, usa o telefonema, estou indo te visitar, posso, você está em casa, é um bom momento. Mesmo que você more perto, telefona, aperta a campainha, mesmo que você tenha a chave, evita usar a chave, a não ser que seja um momento muito extremo. Eu lembro que minha mãe, uma vez, domingo, eu não costumo ir para minha casa em Botafogo, costumo ficar aqui em Éden. Então, a minha mãe foi no shopping, era perto de casa, estava apertada, queria ir no banheiro, aí foi na minha casa, ela tem a chave, aí estou eu dormindo, de tarde, aí eu ouço uma campainha, pé, pé, eu falei, gente, quem é que essa hora, meu Deus do céu, se eu nunca estou em casa domingo, quem está me visitando domingo? Aí depois eu ouço a porta abrindo, minha mãe levou um assustão, vocês estão em casa, desculpa, não sei o quê. Mas o que ela mesmo com a chave, mesmo sabendo que eu não estaria em casa, provavelmente, ela ainda assim apertou a campainha para evitar qualquer tipo de... E isso é legal falar, que é bom te dar um exemplo da nossa família, né? Já até que tu está aqui, está todo mundo aqui mesmo, qualquer coisa depois a gente resolve.
Mas quando eu casei com a Amanda, nós morávamos, morava minha irmã em cima, tipo um prédio, né? Para não falar uma cabeça de porco, a gente fala prédio. Eu morava num prédio, não é cabeça... Não, a gente morava num prédio, né? Tá. Então, no terceiro andar estava minha irmã, eu estava no segundo e minha mãe estava no primeiro. Né? E, obviamente, minha mãe tinha a chave da minha casa, podia entrar, mas eu não lembro... Fala aí você que é nora, tu fala. Mas eu não lembro de um dia, enquanto nós moramos lá, um dia, que minha mãe foi na minha casa sem tocar campainha ou sem me chamar. Exatamente. Um dia, não teve. Não existiu. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas por que, né, que se dá tão bem com a sogra, com a nora? Porque são pequenas atitudes, irmãos, que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, para colocar em prática em sabedoria. Para quê? Por quê? Porque isso vai gerar, tanto na nora quanto na sogra, um sentimento de apreço, de respeito, de, poxa vida, poxa, minha sogra é uma bênção. Olha, porque isso daí, da mesma forma que o contrário, gera um aborrecimento. Aí você não quer falar, aí acontece isso, aí a mulher não quer falar com o esposo, porque para não se aborrecer, porque se falar, aí o marido, não, também, vamos falar do marido também, porque se é a tua mãe que faz isso, e a tua esposa reclama, tu não tem que dar razão à tua mãe, não, tem que dar razão à tua esposa. Não, a minha mãe, é porque, coitada, imaculada, minha mãe imaculada. Irmão, a minha mãe é uma benção, eu amo a minha mãe. Mas, se não tiver certo, o que o filho com sabedoria vai falar com a mãe? O quê? Mãe, você me desculpa, eu gosto de você pra caramba, te amo, mas quando você for lá em casa, toca a campainha, ou avisa, ou fala, por quê? Porque não é legal, você não precisa nem falar, porque a minha esposa já está por aqui por você, aí também tu não tem sabedoria. É que tem que falar, pai, porque mãe, às vezes pode ser que, né, você entra lá, olha só, coisa feia, não pode. Aí você vai explicando para ela lá como que acontece, e com sabedoria do Espírito Santo, você vai contornar aquela situação, e aí, aquilo que é um motivo de grande, porque, irmão, isso é um motivo de muita briga. Isso é um motivo que pode causar até uma separação de uma nora não falar com a sogra. Isso, gente, só acontece na minha família ou na tua também. Amém? Isso daí acontece na nossa vida. E a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo para as pessoas a respeito da minha sogra, que minha sogra realmente, posso dar um testemunho aqui, que tem sogra perfeita? Sogra boa, sogra da minha esposa. É a sogra do Glaucio. Aí a sogra do Glaucio é perfeita, é minha mãe, tô brincando. Mas a minha sogra, eu posso dar esse testemunho, porque quando eu casei, eu tinha 21 anos. Pô, eu era novinha, eu não sabia fazer um monte de coisa. E ela é experiente na cozinha. Eu lembro uma vez que foi a primeira vez que eu fui fazer feijão. Eu ia cozinhar feijão. Aí eu fui, Dona Inês, como é que eu faço feijão? Aí ela falou para mim, não sei você, eu faço assim, com todo jeito. Em vez dela falar, olha, feijão, então tu sabe fazer feijão, menina? Feijão é muito fácil. Feijão é assim, tu pega a panela, tu não sabe fazer feijão, garoto, 21 anos, cara, tu sabe fazer. Não, ela toda humilde falou, olha, não sei como você faz. Eu falei, nunca fiz, né? Não sei como você faz, mas eu faço assim, com todo jeito, para não mandar em mim, para não dizer que ela sabia tudo. Então, a minha sogra sempre teve essa sabedoria, né? Então, cara, isso é muito bacana, porque eu posso, assim, já morei muitos anos com a minha sogra embaixo, né? Morando no mesmo quintal que a minha sogra, eu nunca tive um conflito. Pelo contrário, uma vez ela me salvou, porque uma vez apareceu um rato enorme na minha casa. Eu só gritava, eu vou morrer! A Dona Inês começou a ficar, vai, Amanda, eu vou morrer. Eu só falava isso. Aí ela veio, me salvou, comprou racuminho, matou o rato, eu saí de casa, fui para minha mãe, quando cheguei o rato estava morto. Aí ela é minha heroína até hoje. Mas eu posso, assim, posso dizer, uma mulher de Deus, né, educou muito bem o Glaucio, para ser um homem que ajuda nas tarefas de casa. Isso é importante, você como mãe, educar o seu filho para ser um ótimo esposo, um excelente esposo. Eu ia na casa do Glaucio quando eu namorava, ele lavava o quintal, ele lavava o banheiro, quando precisava ele passava a própria roupa, ele fazia as tarefas domésticas. Então a minha sogra preparou um excelente esposo para mim, e me deu de presente.
E é assim que você deve encarar a sua sogra. Eu vou até chorar aqui. Cara. Como aquela pessoa que educou, que criou, que gerou o homem que você ama. É o homem da sua vida, você deve ter deferência por ela. Agora, falando com a nora, mesmo que sua sogra não seja uma sogra perfeita como a minha, tô brincando, vamos ficar até com, não. Mesmo que a sua sogra não seja uma mulher de Deus, não seja cristã, não tenha sabedoria, mesmo que ela seja um pouco entrona, você como nora, você tem que ter ela como uma mulher de alto valor na sua vida. Pensa em Ruth e Noemi. Olha como Ruth tinha Noemi como alto apreço. Noemi ficou viúva, perdeu os seus 2 filhos, perdeu o seu marido. Ruth ficou viúva. A lei autorizava ela a voltar para sua terra, porque ela era moabita, ela não era judia. Mas o que ela fez? Ela se apegou em amor, em alta deferência pela sua sogra, porque ela sabia que a sua sogra estava desamparada, ela era viúva. Uma viúva no tempo de Israel significava uma mulher desamparada, porque todos os seus bens eram confiscados. Se não havia um homem, a mulher naquela época não tinha personalidade jurídica, não era pessoa, né? Como nós, que hoje a mulher é titular de direitos e deveres, como homem. Antigamente não, a mulher não era titular de direito de propriedade. Então ela sabia que a sua sogra idosa morreria de fome. E que ela, como uma mulher forte e jovem, poderia trabalhar, poderia criar um sustento pela sogra. Olha só que ponto de relacionamento perfeito e ideal é o que Deus tem para a gente. É isso que Deus espera do seu relacionamento com a sua sogra. Que você a tenha com alto respeito e deferência, como se ela fosse a sua mãe. Porque foi assim que Ruth tratou Noemi, como se fosse a sua própria mãe. Então, ela até deixou os seus parentes, a sua casa, e foi viver com a sua sogra. E ela foi recompensada, porque Ruth, ela entrou na genealogia de Cristo. Ruth, eu acho que ela é bisavó de Davi, né? Ruth casou com Obed, né? Com Obed, depois veio Jessé, depois veio Davi. Então, por causa dessa atitude de respeito, de amor profundo, de uma nora por uma sogra, uma mulher moabita, que não pertencia ao povo de Israel, ela se tornou ascendente de Cristo. Ou seja, ela passou a fazer parte da genealogia de Cristo. Eita, chuva aí. Então, vamos avançar. Eu vou ler o texto lá de Gênesis 12, 1, 2, vou até falar um pouco mais alto por causa da chuva, que diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Deus deu ordem a Abraão para que ele saísse da sua terra e da sua parentela, ele estava ordenando para que ele se separasse, pois ele vivia numa terra corrompida, ou seja, a terra onde Abraão vivia, com a sua parentela, era a terra onde habitavam os cananeus, que eram povos pagãos, e eles tinham práticas que não agradavam a Deus. Então, Deus fala para Abraão: você sai da tua parentela, e você se separa e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E esse texto, esse exemplo, ele nos mostra que quando nós casamos, Deus também nos dá a oportunidade de modificar a história da nossa vida, construindo um novo lar, fora da influência, muitas vezes, de um lar que, porventura, você possa ter vivido num lar corrompido, marcado por abusos, traições, maus tratos, abandono, adultério e brigas. Quando nós saímos e formamos a nossa família, essa é a chance que Deus deu para você e que Deus deu para mim, de fazer uma nova história. Aquilo que aconteceu contigo no passado, ou aquilo que você viveu em família que não foi positivo, você hoje em Cristo, você tem a oportunidade de fazer completamente diferente. E a partir de Cristo, se você viveu numa família que tinha brigas, a partir da sua casa não haverá brigas. Se os seus pais se separaram, a partir de você vai ficar com teu esposo.
servindo a Deus com Ele, até que a morte te separe. Então você tem a oportunidade de fazer tudo diferente, e o Espírito Santo está com você. É por isso que nós precisamos acreditar e não desistir da nossa família. Nós fomos chamados por Deus para construir um relacionamento conjugal diferente, uma paternidade responsável, presente, e não para repetir os erros dos nossos pais. Eu tenho aqui, nós vamos ter que, eu acho que a gente pode parar aqui, e a gente continua na semana que vem, porque nós temos, antes de nós terminarmos o culto, nós vamos aqui diplomar alguns alunos nossos aqui do Geração Vida. Então, eu vou parar nesse tópico aqui para continuar na semana que vem, e até para não avançar, até porque também o barulho também muito alto vai trazendo também uma pequena desconcentração para a gente, amém? Então, vamos fechar os olhos para agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque contigo nós aprendemos, ó Deus, nós aprendemos a viver da forma que Tu queres, e que na nossa família, e que na nossa casa, Senhor, nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, que a minha casa, que a casa do meu irmão, possa ser uma casa onde o Teu Espírito Santo age, não só habita, mas age, que haja entendimento entre noras e sogras, que haja entendimento, Senhor, entre cunhados, cunhadas, e que o Teu nome seja glorificado através da nossa família. Eu te peço isso, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu usar esse microfone aqui, que o meu está dando microfonia, não sei porquê. Amém? Então, cadê o pessoal do Geração Vida? Está aí? Está todo mundo, está vindo aí? Irmãos, nós vamos, nesse momento agora, é porque eles estão mudando de turma. Estão vindo, né? Eles estão mudando de turma, então... cada chuva está trazendo devagarzinho, né? Então, vamos, irmão, vamos ficar de pé, vamos cantar uma música? Enquanto isso, músico, vem para cá. A vida é um presente, eu quero estar? É? Não. A vida é um presente. A vida é um presente. Hã? Eu quero cantar A Vida é um Presente. Como que começa A Vida é um Presente? Nunca se esqueça. Isso aí. É porque eu confundo essas duas. Irmãos, você está feliz por estar na casa de Deus essa noite? Não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Não tem coisa melhor do que apreciar esse presente, que é a vida que Deus nos deu. Então você bate palma aí, balança o corpo. Faz os instrumentos, vai. Se esqueça, depois da tempestade, o sol volta a brilhar. As nuvens que cobriam o seu céu de escuridão, de solidão, saem depressa, saem depressa. A luz do mundo brilha hoje ao teu favor. As correntes que te prendiam são quebradas por amor. A vida é um presente enviado para que possamos fazer valer a pena, valer a pena, valer a pena. Bate
de palmas comigo lá em cima. Vai! Nunca se esqueça, depois da terra. Fala isso pro teu irmão aí. Fala pra ele. Sol volta a brilhar. As nuvens que cobriam o teu céu de solidão, de escuridão, saem depressa. Sair depressa, depressa. Brilhar hoje ao teu favor. As correntes que te prendiam são quebradas por amor. A vida é um presente enviado pra que possamos fazer valer a pena, valer a pena, valer a vida, a igreja. A vida é valer a pena. Churu tap tip churu, 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 churu tap tip churu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Amém! Pode vir aqui, então, irmão, por favor, toma o seu lugar aí. Boa noite, irmãos. Nós agora vamos fazer a passagem de turma dos nossos alunos que completaram a idade. E a gente está muito feliz e eles estão hiper nervosos, porque eles vão vir aqui na frente receber um diploma diante da igreja. Então, primeiro eu quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, agradecer a você, pai, mãe, avó, avô, tio, que traz essa criança para a gente. É muito importante para a gente estar com eles, ensinando a palavra de Deus. Você vê uma criança de 2 anos falando, Deus é amor, né? Jesus é bom, e isso eles vão aprendendo desde pequenos. Eu estou correndo porque já está tarde, está chovendo, né? Então eu vou começar chamando aqui. Quem vai passar para a turma Sementinha é a Marina e o Kaique. Você vai dar. Palmas para a Marina e para o Kaique. Eles fizeram 3 aninhos e estão passando para a próxima turma. Agora quem vai passar para a turma Amigos é o Aleph e o Tiago, que o Tiago não está aqui, só está o Aleph. Vai, bate palma, mamãe. Verônica, tá posicionando eles ali, ó. Kátia, vem. Agora quem vai passar para a turma Vida é a Sara. Vem, Sarinha. Pode subir. Eliette, queria te convidar para dar o diploma da sua turma, vem. Ali, a tia Kátia vai te dar o diploma. Agora quem está passando para a turma pré-adolescentes, a professora deles, Eliette, que vai dar o diploma, é a Gabriela. Pode ir entrando. João Vitor, Júlio César, Lislaine e Paulo Roberto. Estão nervosos. Bora, gente. Tá todo mundo morrendo. Amanda, você vai dar também, tá? Consegue?
Agora, os pré-adolescentes que estão indo para a última turma do Geração Vida, que são os adolescentes, se prepara que está indo 16 para você. Ana Beatriz, Ana Paula, Carlos Emanuel, Cleiverson, Gabriel, Guilherme, Isaías, Júlia Serra, Júlia Matias, Cauã, Caroline, Larissa, Leandro, Marcos Vinícius, Michael, Natan e Tiago. Palmas para eles, por favor. André, vem entregar o diploma para sua turma. André, Cristina, Amanda. E é isso, gente. A gente só tem a agradecer a Deus, porque o trabalho lá atrás é muito pesado, é muito cansativo, mas ao mesmo tempo é gratificante demais de você ver essas crianças conhecendo a Deus e a gente conseguindo ensinar para elas um pouquinho do que é a palavra de Deus. Então, você que é pai, mãe, deixe o seu filho com a gente na Geração Vida, porque a Geração Vida é o melhor lugar para o seu filho. O melhor lugar para o seu filho não é estar sentado aqui, porque aqui a linguagem não é para ele. Assim. Então, pais, mães, tios, deixe as crianças com Geração Vida, porque é o melhor lugar para o seu filho. Lá a gente fala da Bíblia na linguagem deles, que eles possam entender. Então, priorize isso. Eu sei que às vezes é difícil a criança pequena se adaptar, ela não quer estar, ela chora, ela esperneia, e a mãe perde culto tendo que ficar lá. Eu fiquei mais de um ano com a minha filha para ela se acostumar, mas hoje está aí o resultado. Ela canta, ela sabe o que é Bíblia, ela conhece algumas histórias bíblicas e isso é o pontapé inicial da vida espiritual dela. Eu vou ler um diploma para vocês, só para vocês saberem o que está escrito. Concedemos esse certificado a Sara Oliveira Lopes da Silva por completar a idade para participar da classe Vida no primeiro semestre de 2015. Parabéns por essa nova etapa na sua vida, Sara. Os professores do Amigos sentirão muitas saudades. Continue crescendo no conhecimento da palavra de Deus. São João de Meriti, 1º de fevereiro de 2015, Geração Vida. Amém. Amém, irmãos. Nós trouxemos outra igreja aqui, isso aqui, mas tem gente lá ainda. Né? Isso é só um pouquinho deles, não é isso? Tem muito mais lá. A gente tem uma média de 140, 150 crianças, enquanto a gente está aqui no culto lá. Né? Então, é um investimento que nós fazemos na vida dessas crianças, porque nós entendemos que é importante elas aprenderem a palavra de Deus. E como a Fabiola falou aqui, deixe o seu filho ir no Geração Vida. O lugar do seu filho não é aqui na igreja, aqui dentro do templo, porque aqui ele não vai entender a palavra como ele tem que entender, né? O que nós falamos aqui não está na linguagem dele, mas graças a Deus você tem feito isso, e que nós só temos a agradecer a Deus, que Deus possa usar essas crianças. Nós agradecemos os professores do Geração Vida, toda a equipe do Geração Vida. Por quê? Porque, irmãos, o trabalho, como a Fabiola disse, não é fácil, mas é um trabalho gratificante. Eu já fui professor de Geração Vida, muitos anos. Eu dei aula para os juniores, eu não sei nem se é esse o nome mais, né? É o quê? Pré-adolescente. Eu dei aula para pré-adolescente durante algum tempo. Eu e a Amanda, dava aula junto, eu e a Amanda. Imaginou a nossa aula, né, irmão? Já. Mas era boa. Então, valorize esse trabalho, né? Entenda que a gente está aqui zelando pela vida do seu filho. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos orar pelas crianças aqui, crianças e adolescentes, né? Crianças mais à frente, atrás ali, os adolescentes. Jamais falaríamos que são crianças, né? Íamos arrumar um problema aqui grave, né? Mas estende sua mão para cá, Senhor. Obrigado pela vida de cada criança aqui, dos adolescentes. Senhor, continua guardando, continua cobrindo, Senhor, com a Tua presença a vida deles, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, que os seus pais, ó Deus, possam também ter sabedoria que vem de Ti, e que aqueles que estão aqui, que não têm pais convertidos, que pela oração e pela fé, ó Deus, empenhada em Ti, eles possam também provar do milagre de ter a família deles salva. Em nome de Jesus, te agradeço por esse culto, por essa noite, nós te agradecemos, nos livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Irmãos,
Antes de você sair, deixa eu só dar aqui uma palavra para você. Eu preciso que ao sair, que você tenha muito cuidado com a rua. Às vezes você pode se distrair. Nós tivemos um acidente que poderia ter sido muito mais grave. Na quinta-feira, uma irmã nossa foi atropelada na frente da igreja aqui. Ela tomou 15 pontos, foi diagnosticada, obviamente. Graças a Deus, não foi pior do que isso. E o que eu peço a você é que você tenha muito cuidado ao atravessar. Dá a mão ao seu filho, não fica indo para lá e para cá, ou você vai para lá ou para cá. Quando for atravessar, olha, vê se está, porque nós já estamos vendo uma forma de botar uns quebra-pedi na prefeitura, para colocar quebra-mola, um quebra-mola aqui, um aqui, mas ainda não, já fizemos o abaixo-assinado, mas ainda não conseguimos isso, mas nós vamos caminhar para, enquanto não acontece, eu peço, por favor, para que você tenha cuidado em dobro. Quando acabar aqui o culto, são muitas pessoas, eu sei que você tem que atravessar para o estacionamento, mas tenha cuidado. Amém, irmãos? Tenha uma boa semana, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Oh. Quinha. Letra. Quem quer agora, traz a arca. Quem quer um fogo,